Uma voz rompeu o silêncio e declarou: Deixa tua terra natal e a casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Essa voz não era audível aos ouvidos humanos, mas era mais clara e poderosa que o estrondo de qualquer tempestade. Farei de ti uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de ti, todas as famílias da terra serão abençoadas. Abraão ficou sem palavras. Como um homem comum poderia ser escolhido para um destino tão grandioso? Nascido em Ur dos Caldeus, uma movimentada cidade mesopotâmica onde os rios Tigre e Eufrates davam vida à terra, Abraão era filho de Terá, um homem respeitado. Seus dias eram simples, preenchidos por rituais em uma sociedade politeísta. O chamado divino o transformou. Um despertar abrupto, uma ruptura radical. Por que eu? Sussurrou Abraão sob o manto estrelado. O céu noturno parecia tão infinito quanto a promessa que lhe fora feita. Aos 75 anos, sua incrível jornada iniciou-se. Decidiu enfrentar o medo e partir. Vamos partir, anunciou ele a Sara, sua esposa. Para onde? Questionou ela, com preocupação nos olhos. Para a terra que o Senhor nos mostrará, respondeu com determinação. Com o coração repleto de esperança e uma fé que despertava, ele obedeceu ao Senhor. Partiu com Sara, seu sobrinho Ló e todos os seus pertences. Seguiram rumo a Canaã. A jornada foi cheia de incertezas, mas a promessa divina os guiava. Cruzaram Harã e, por fim, chegaram a Canaã, uma terra de colinas ondulantes e vales férteis. Lá viviam os cananeus, em cidades fortificadas, cada qual governada por seu próprio rei. Abraão percorreu o país até chegar ao sagrado Siquém, sob a majestosa árvore de Moré. De repente, o Senhor apareceu novamente e declarou: A tua descendência darei esta terra. Profundamente comovido, Abraão ergueu um altar naquele lugar e orou ao Senhor. Mas logo, a terra prometida tornou-se hostil. Uma severa fome assolou Canaã, e o solo fértil transformou-se em pó. O gado morria e as provisões escasseavam. Certa noite, Abraão levantou os olhos aos céus. Por que nos trouxeste aqui? Clamou, buscando respostas entre as estrelas. O silêncio foi sua única resposta. Com pesar, tomou uma decisão. Iremos para o Egito, anunciou. Sara o observou com preocupação. E a promessa do Senhor? Precisamos sobreviver, respondeu Abraão, ocultando suas dúvidas por trás de um olhar decidido. O caminho para o Egito seria perigoso, mas permanecer significava morte certa. Numa noite estrelada, uma voz poderosa ressoou na mente de Abraão. Não temas, Abraão, eu sou teu escudo. Tua recompensa será imensa. Ainda que essas palavras enchessem seu coração de esperança, o medo ainda residia em seu íntimo. Ele sabia que Sara, sua amada esposa, era seu maior tesouro e temia por sua vida em terras desconhecidas. Precisava protegê-la a todo custo quando chegassem ao Egito. Assim, elaborou um plano. Quando se aproximavam do Egito, Abraão parou e falou com Sara. Sei que és uma mulher de grande beleza, disse ele com preocupação. Quando os egípcios te virem, dirão, é a esposa dele, e me matarão para ter você. Por favor, diga que és minha irmã. Sara assentiu, compreendendo a gravidade da situação. Chegaram ao Egito, uma terra marcada pela discrepância entre a opulência dos palácios e a escravidão de muitos de seus habitantes. E Abraão estava certo. Ao entrarem na cidade, todos os olhares se voltaram para a beleza de Sara. Os egípcios a levaram ao palácio do faraó, e Abraão recebeu ovelhas, gado, jumentos, servos e camelos como recompensa. Mas a alegria durou pouco. Pragas misteriosas recaíram sobre o faraó e sua casa, trazendo caos e desespero. O faraó, furioso e perplexo, confrontou Abraão. O que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua esposa? Por teu engano caí sob maldições.
toma tua mulher e vai-te da minha terra. Abraão, envergonhado, mas aliviado, partiu do Egito com Sara e todas as suas posses. Enquanto caminhavam rumo a Canaã, refletiu sobre o que ocorrera. O Senhor é verdadeiramente um escudo e guia em tempos de incerteza, pensou. De volta em Canaã, Abraão, Sara e seu sobrinho Ló enfrentaram uma nova dificuldade. Seus rebanhos e riquezas haviam crescido tanto que a terra não podia mais sustentá-los todos. Os pastores começaram a discutir, a tensão aumentava e as famílias estavam à beira de um conflito. Em meio ao caos, Abraão chamou Ló com tranquilidade. Não podemos permitir disputas entre nós, nem entre nossos pastores. Somos família. Olhe para a terra diante de nós. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se escolher a direita, eu seguirei para a esquerda. Ló contemplou o Vale do Jordão, verde e fértil como o próprio Éden. Escolho o Vale do Jordão, declarou, ansioso por prosperar naquelas terras abundantes. Assim, eles se separaram. Ló se estabeleceu perto de Sodoma, uma cidade conhecida por sua maldade, enquanto Abraão permaneceu em Canaã. Naquela noite, o Senhor falou novamente a Abraão. Erga os olhos e olhe desde onde estás, para o norte e para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você vê, eu a darei a você e a sua descendência para sempre. Emocionado, Abraão construiu um altar em honra ao Senhor. Mesmo enfrentando desafios e decisões difíceis, sua fé se fortalecia a cada prova. Ele sabia que não estava sozinho. Enquanto isso, nas planícies próximas a Sodoma, Ló começava a experimentar as consequências de sua escolha. As sombras da corrupção e do perigo pairavam sobre ele e sua família. Abraão não fazia ideia, até que um dia, sob a sombra dos carvalhos de Manre, ergueu os olhos e viu 3 homens em pé perto dele. Sem hesitar, correu ao encontro deles e se curvou até o chão. Meu senhor, disse com urgência, por favor, permita-me trazer um pouco de água para lavar seus pés e descansar sob esta árvore. Oferecerei algo para comer, para que recuperem as forças antes de seguirem seu caminho. Está bem, responderam eles. Faça como disse. Abraão correu para a tenda e disse a Sara, depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça pães. Em seguida, foi até o rebanho, escolheu o melhor novilho e o entregou a um servo, que o preparou imediatamente. Com o banquete servido, coalhada, leite e carne, Abraão ficou de pé perto deles, sob a árvore, enquanto comiam. Um dos homens perguntou, onde está Sara, sua esposa? Ali na tenda, respondeu Abraão. Então, um deles declarou com autoridade, voltarei a visitá-lo dentro de 1 ano, e até lá, Sara terá um filho. Da entrada da tenda, Sara escutava. Ao ouvir isso, riu silenciosamente e pensou, será que vou ter esse prazer agora que estou envelhecida e meu marido é idoso? O Senhor disse a Abraão, por que Sara está rindo? Acaso ela acredita que não pode ter um filho em sua velhice? Existe algo impossível para o Senhor? No tempo apropriado voltarei a você e Sara terá um filho. Após a refeição, os homens se levantaram e olharam em direção a Sodoma. Abraão os acompanhou para se despedir. Então o Senhor revelou seus planos a Abraão. O clamor contra Sodoma e Gomorra é tão grande e seu pecado tão grave, que descerei para ver se suas ações são tão más quanto o clamor que chegou a mim. Mas Abraão, preocupado, perguntou, destruirás o justo junto com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda assim destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que ali estão? O Senhor respondeu, não a destruirei se encontrar ali 45 justos. Abraão insistiu, embora eu seja pó e cinza, ousei falar ao Senhor. E se faltarem 5 para completar os 50 justos, destruirás toda a cidade por causa desses 5? O Senhor respondeu, por amor aos 10 não a destruirei.
Depois da conversa, Abraão retornou à sua tenda com o coração cheio de preocupação. Ele sabia que seu sobrinho Ló estava em Sodoma. Enquanto isso, em Sodoma, 2 anjos entravam na cidade. Ló estava sentado à entrada e, ao vê-los, levantou-se imediatamente e foi ao encontro deles. "Por favor, meus senhores, venham para a casa deste servo e passem a noite", pediu ele. "Poderão lavar os pés e pela manhã seguir seu caminho." Eles responderam: "Não, passaremos a noite na praça." Mas Ló insistiu tanto que acabaram aceitando e foram para sua casa. Preparou um banquete para eles e assou pães sem fermento. Juntos compartilharam a refeição. De repente, uma turba cercou a casa com paus nas mãos e gritou: "Onde estão os homens que vieram a você esta noite? Traga-os para fora." Ló saiu para falar com eles, fechando a porta atrás de si. "Por favor, meus irmãos, não façam essa maldade", suplicou desesperadamente. Enfurecida, a multidão respondeu: "Saia do caminho, este estrangeiro veio morar entre nós e agora quer ser nosso juiz. Vamos tratá-lo pior do que a eles." Começaram a se amontoar contra Ló, tentando arrombar a porta. De repente, os anjos cegaram os homens que estavam do lado de fora. Eles não conseguiam mais encontrar a entrada. Então os anjos disseram a Ló: "Você tem mais alguém aqui? Tire sua família deste lugar, pois vamos destruí-lo." O clamor contra os habitantes chegou ao Senhor, e ele nos enviou para exterminá-los. Ló saiu imediatamente para avisar sua família. "Apressem-se, saiam deste lugar", ele os advertiu. "O Senhor vai destruir a cidade." Mas eles não acreditaram nele. Os anjos insistiram com Ló: "Rápido, pegue sua esposa e suas 2 filhas que estão aqui, ou você será destruído quando a cidade for castigada." Ainda hesitante, Ló foi tomado pelos homens, que o seguraram pela mão, juntamente com sua esposa e filhas, e o conduziram para fora da cidade, pois o Senhor teve misericórdia dele. Assim que estavam fora, um deles disse: "Fujam por suas vidas, não olhem para trás nem parem em parte alguma do vale. Escapem para as montanhas ou serão destruídos." Eles correram o mais rápido que puderam em direção a Zoar, enquanto o céu se iluminava com o amanhecer. E com o primeiro raio de sol, o Senhor fez chover enxofre e fogo do céu sobre Sodoma e Gomorra. Destruiu aquelas cidades, toda a planície, todos os habitantes e a vegetação do solo. Porém, a esposa de Ló não resistiu e olhou para trás. No mesmo instante, transformou-se numa estátua de sal. A poucos quilômetros dali, ao romper do dia, Abraão dirigiu-se ao lugar onde havia estado com o Senhor e contemplou Sodoma e Gomorra. De repente, viu com horror uma densa nuvem de fumaça que subia como o fumo de uma fornalha. Um arrepio percorreu seu corpo. As cidades haviam sido julgadas. Apesar de o juízo divino ter caído sobre aqueles lugares, o Senhor lembrou-se de sua promessa a Abraão e salvou Ló. A devastação servia como um sombrio lembrete das consequências do pecado e da importância da obediência a Deus. Abraão mudou-se para a região do Negueve e estabeleceu-se como estrangeiro em Gerar. Mais uma vez, apresentou sua esposa dizendo: "Ela é minha irmã." Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e a tomou para si. Naquela noite, Deus apareceu a Abimeleque em sonhos e disse: "Estás prestes a morrer por causa da mulher que tomaste, pois ela é casada." Assustado, Abimeleque respondeu: "Senhor, destruirias uma nação inocente? Não me disse ele: ela é minha irmã?" E ela também afirmou: "Ele é meu irmão. Agi com integridade e minhas mãos estão limpas." O Senhor respondeu: "Eu sei que você agiu com integridade e por isso o impedi de pecar contra mim. Agora devolva a mulher ao homem, pois ele é profeta. Ele orará por você e você viverá. Mas se não a devolver, saiba que certamente morrerá, você e todos os seus." Ao amanhecer, Abimeleque convocou todos os seus servos e lhes contou o ocorrido. O temor tomou conta de todos. Em seguida, Abimeleque chamou Abraão e lhe disse, angustiado: "O que você nos fez?
Em que pequei contra você para que trouxesse sobre mim e meu reino tão grande culpa? Você agiu comigo de forma que não se deve agir. Abraão respondeu: Pensei que neste lugar não há temor de Deus e que me matariam por causa da minha esposa. Além disso, ela é realmente minha irmã, filha de meu pai, mas não de minha mãe, e tornou-se minha esposa. Quando Deus me fez sair da casa de meu pai, eu disse a ela: Este é o favor que me farás. Onde quer que formos, dirás que sou teu irmão. Então, Abimeleque tomou ovelhas, bois, servos e servas e os deu a Abraão. Devolveu-lhe também Sara, sua esposa, e disse a Abimeleque: Minha terra está diante de você, habite onde achar melhor. Mas após esse incidente, o Senhor visitou Abraão e Sara de maneira milagrosa, cumprindo sua promessa além do que poderiam imaginar. Sara concebeu e deu à luz um filho em sua velhice, conforme Deus havia anunciado. Abraão deu ao menino o nome de Isaque, obedecendo à instrução divina. Cheia de alegria, Sara exclamou: Deus me fez sorrir, e todos que souberem disso sorrirão comigo. Aos 8 dias de vida, Abraão circuncidou Isaque, seguindo fielmente as ordens de Deus. Ele tinha 100 anos quando seu filho nasceu, um testemunho vivo do poder e da fidelidade do Senhor. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão organizou um grande banquete. Mas, em meio à celebração, Sara viu Ismael, o filho que Agar, a egípcia, tinha dado a Abraão, zombando de Isaque. Então você é o escolhido? Murmurou Ismael. Isaque o olhou confuso. Com o semblante endurecido, Sara aproximou-se de Abraão e declarou: Expulse essa escrava e seu filho, pois o filho dessa escrava não partilhará da herança com o meu filho Isaque. Abraão, surpreendido pela veemência de Sara, franziu o senho. O que você está dizendo? Replicou. Ismael também é meu filho. Não permitirei que essa mulher e seu filho coloquem Isaque em perigo, afirmou Sara, seus olhos brilhando de determinação. O silêncio pairou entre eles. A noite chegou, mas o descanso não veio para Abraão. Inquieto, saiu de sua tenda e ergueu os olhos para o céu estrelado. Uma voz suave, porém firme, ressoou em seu interior. Não te aflijas por causa do menino e da tua serva. Atende a tudo o que Sara te disser, pois em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também farei do filho da serva uma nação por ele ser teu descendente. Ao amanhecer, com o coração pesado, Abraão pegou pão e um odre de água. Aproximou-se da tenda de Agar. Você precisa ir embora, disse sem rodeios. Agar o fitou, incrédula. Ir embora? Para onde? Para o deserto, respondeu Abraão, evitando seu olhar. Deus estará com você. Depois de todo esse tempo, protestou ela com a voz tingida de dor. É assim que nos despede? É necessário, afirmou ele, entregando as provisões. Não posso fazer mais nada. Com lágrimas nos olhos, Agar tomou Ismael pela mão e afastou-se do acampamento. O deserto se estendia infinito diante deles, uma vastidão sem fim. O calor era sufocante. A água do odre acabou rapidamente. Ismael, fraco e desidratado, caiu ao chão. Mãe, não aguento mais, sussurrou. Desesperada, Agar deitou-o sob um arbusto. Espere aqui, disse ela com a voz embargada. Afastou-se alguns passos e, incapaz de suportar ver seu filho morrer, rompeu em lágrimas. Meu Deus, por quê? Clamou Agar. Então, uma voz do céu lhe falou. O que te aflige, Agar? Não temas, pois Deus ouviu a voz do rapaz. Levanta-te, ergue o menino e segura-o pela mão, porque farei dele uma grande nação. Surpresa, Agar abriu os olhos e viu um poço de água que antes não estava ali. Correu, encheu o odre e deu de beber a Ismael. A vida voltou aos olhos do menino. Naquele tempo, Abimeleque e Ficol, comandante de seu exército, foram encontrar Abraão. Deus está contigo em tudo o que fazes, disseram.
Agora, jura aqui por Deus que não nos enganarás, nem a nós, nem aos nossos descendentes. Assim como temos sido leais contigo, serás leal conosco e com a terra onde tens residido. Abraão respondeu: eu juro. Um dia Deus decidiu testar Abraão. Abraão, chamou o Senhor. Aqui estou, respondeu Abraão, sempre pronto a ouvir sua voz. Então Deus lhe deu uma instrução que estremeceria o coração de qualquer pai. Toma o teu único filho, Isaque, a quem tanto amas. Vai à região de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre a montanha que eu te indicar. O coração de Abraão inundou-se de uma tempestade de emoções. Como pode ser, pensou, ele é o filho da promessa, mas sua fé inabalável o sustentou. Ao amanhecer do dia seguinte, levantou-se cedo e ordenou com firmeza: preparem o jumento, partiremos ao romper do dia. Pegou a mão de seu amado filho Isaque e juntos iniciaram a jornada rumo ao lugar apontado por Deus. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e avistou o lugar de longe. Então disse a seus servos: fiquem aqui com o jumento. O rapaz e eu iremos até lá, adoraremos e depois voltaremos a vocês. Pôs a lenha sobre os ombros de Isaque. Ele próprio tomou em suas mãos o fogo e o cutelo. Caminhavam em silêncio quando Isaque falou: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Temos o fogo e a lenha, disse Isaque, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão, segurando a emoção, respondeu: Deus proverá o cordeiro para o holocausto, meu filho. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Abraão ergueu um altar e organizou a lenha. Cada movimento era uma luta interna. Virou-se para Isaque, seus olhos vermelhos de dor. Com mãos trêmulas, Abraão amarrou seu filho. Isaque, perplexo, exclamou: Pai, o que está fazendo? Lágrimas surgiram. Deus pediu isso, sussurrou ele. Confie nele. Ergueu a mão, empunhando o cutelo para sacrificar seu filho. Nesse instante, uma voz dos céus clamou: Abraão, Abraão! Ele parou a mão imediatamente. Aqui estou, respondeu em desespero. Não toque no menino, não lhe faça nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste teu filho, teu único. Abraão deixou cair o cutelo. Um alívio indescritível inundou seu ser. Desamarrou Isaque e o abraçou fortemente. Pai! Exclamou Isaque, seus olhos cheios de lágrimas e espanto. Deus é misericordioso, respondeu Abraão, acariciando o rosto do filho. De repente, Abraão levantou os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Sem hesitar, tomou o carneiro e o ofereceu em holocausto no lugar de seu filho. Então o anjo do Senhor o chamou pela segunda vez desde o céu e disse: Juro que, por teres feito isso e não teres negado teu filho, teu único filho, eu te abençoarei. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como os grãos de areia nas praias do mar. Os teus descendentes conquistarão as cidades dos seus inimigos, e através deles todas as nações da terra serão abençoadas, porque obedeceste à minha voz. Abraão, ainda com lágrimas nos olhos, abraçou seu filho e disse: Vamos voltar para casa. Algum tempo depois, uma notícia partiu o coração de Abraão. Sara, sua amada esposa de 127 anos, faleceu. Sentiu uma dor profunda, um vazio imenso. Mas ele precisava dar a Sara um lugar digno de descanso. Dirigiu-se à cidade de Hebrom, ao encontro dos hititas. Sou estrangeiro entre vós, declarou aos filhos de Hete. Concedei-me a posse de um sepulcro para enterrar minha esposa. Os filhos de Hete responderam: Ouve-nos, Senhor nosso. És um príncipe de Deus entre nós. Enterra a tua falecida no melhor dos nossos túmulos. Ninguém te negará seu sepulcro para que enterres tua esposa. Mas Abraão insistiu: Permitam-me comprar a caverna de Macpela que pertence a Efrom.
Efron, que estava entre eles, respondeu: Meu senhor, eu te dou. A caverna e o campo ao seu redor são teus. Não, declarou Abraão com firmeza, vou pagar o preço justo. Efron respondeu: Por favor, meu senhor, escute-me. O terreno vale 400 peças de prata, mas o que é isso entre nós? Sepulte sua amada. Sem hesitar, Abraão pesou as 400 peças de prata e as entregou a Efron. Assim, adquiriu sua primeira propriedade na terra prometida. O campo de Efron, em Macpela, diante de Manre, com a caverna e todas as árvores ao redor, tornou-se propriedade de Abraão como sepulcro familiar. Depois disso, Abraão enterrou Sara na caverna do campo de Macpela, na terra de Canaã. Dessa maneira, Abraão garantiu um lugar de descanso para sua família por gerações. Era um testemunho de seu compromisso com a terra que Deus lhe havia prometido. Após a morte de Sara, Abraão encontrou consolo e companhia em Quetura, uma mulher com quem se casou e teve mais 6 filhos, expandindo assim a família que Deus lhe prometera. Mas uma inquietação o perturbava. O que será de Isaque? Ele precisa de uma companheira. A solidão de seu filho o preocupava, pois sobre ele recaía a promessa de Deus. Abraão chamou Eliezer, seu fiel servo, e pediu que ele encontrasse uma esposa para Isaque. Colocando a mão sobre a coxa de seu senhor, Eliezer jurou cumprir sua missão. Ao chegar à cidade de Naor, Eliezer parou ao lado do poço fora da cidade. Era a hora em que as mulheres saíam para buscar água. De repente, uma jovem de beleza radiante apareceu. Era Rebeca, filha de Betuel. Eliezer ficou maravilhado. Será ela? Perguntou a si mesmo. Ele se aproximou e perguntou: De quem você é filha? Indagou. Sou filha de Betuel, filho de Milca e Naor, respondeu Rebeca. A surpresa tomou conta de Eliezer. Era exatamente da família de Abraão. Bendito seja o Senhor, exclamou. Há lugar na casa de seu pai para nos hospedar? Com certeza, afirmou ela. Há espaço e também alimento para os seus camelos. Na casa de Betuel, após compartilhar toda a história, Eliezer fez seu pedido. Meu senhor Abraão me enviou para buscar uma esposa para seu filho Isaque. Rebeca é a escolhida. Labão, irmão de Rebeca, e Betuel responderam: Isso é obra do Senhor. Leve Rebeca com você. No dia seguinte, Eliezer se preparou para partir. No caminho de volta, Isaque estava no campo, meditando ao entardecer. Ao erguer os olhos, viu o camelo se aproximando. Rebeca também o avistou. Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Perguntou a Eliezer. É o meu senhor, respondeu ele. Então ela pegou um véu e se cobriu. Quando se encontraram, Isaque fixou os olhos em Rebeca e, sem precisar de palavras, sentiu em seu coração que era ela. Rebeca, disse ele suavemente, seja bem-vinda. Ela levantou o olhar e seus olhos se encontraram. Naquele instante nasceu um amor profundo. Abraão, ao ver a felicidade de seu filho, sentiu que sua missão estava cumprida. Havia enfrentado perdas e desafios, mas a promessa de Deus continuava viva através de Isaque e Rebeca. Certa tarde, enquanto o sol se punha além das dunas, Abraão reuniu seus filhos ao redor do fogo. Pai, conte-nos sobre a promessa de Deus, pediram eles com olhos brilhantes. Abraão sorriu e disse: Deus me prometeu que meus descendentes seriam tão numerosos quanto as estrelas no céu. Jocsã, curioso, perguntou: Nós também fazemos parte dessa promessa? Sim, meus filhos, respondeu Abraão, olhando para cada um deles. Todos vocês integram o plano que Deus tem para a nossa família. Com o passar do tempo, Jocsã tornou-se pai de Sebá e Dedã, continuando a linhagem que o Senhor havia prometido. As risadas das crianças enchiam o acampamento, sinal das bênçãos que se multiplicavam. Sabendo que seus dias estavam contados, Abraão chamou Isaque para perto. Meu filho, disse com voz serena, a ti deixo todos os meus bens. Você é o filho da promessa que tive com Sara. É seu dever continuar o legado que Deus nos concedeu.
Isaque assentiu, sentindo o peso da responsabilidade. Honrarei seu legado, pai, prometeu. Enquanto isso, em terras distantes, Ismael, o primeiro filho de Abraão com Agar, recebeu notícias sobre a iminente morte de seu pai. Sem hesitar, iniciou a jornada de retorno. Ao chegar ao acampamento, Isaque surpreendeu-se ao vê-lo. Ismael, o que faz aqui? Vim me despedir de nosso pai, respondeu Ismael com seriedade. Em seu leito, Abraão sentiu a presença de seus filhos. Abriu os olhos e esboçou um débil sorriso ao ver Isaque e Ismael juntos. Com uma paz profunda, Abraão deu seu último suspiro. Aos 175 anos, Abraão partiu para junto do Senhor. Apesar de suas diferenças, Isaque e Ismael se reuniram para dar o último adeus ao pai. Juntos, levaram o corpo de Abraão à caverna de Macpela, o túmulo familiar que ele havia adquirido. Enquanto colocavam o corpo em seu lugar de descanso, Ismael olhou para Isaque e disse: apesar de tudo, somos irmãos. Isaque respondeu com um leve sorriso: é verdade. Hoje honramos juntos nosso pai. A suave brisa do deserto soprava. Ambos os irmãos compreenderam que o legado de Abraão era mais do que terras e riquezas. Era uma herança de fé e obediência. Deixaram a caverna sabendo que o exemplo de seu pai inspiraria as futuras gerações a confiar em Deus e seguir seus caminhos, assim como Abraão fez. Os anos se passaram e das linhagens dos filhos de Abraão surgiram nações. Cada estrela no céu parecia representar um de seus descendentes, conforme Deus lhe prometera. Seu nome tornou-se sinônimo de fidelidade e obediência. Nas gerações futuras, seria venerado no judaísmo, cristianismo e islamismo, lembrado como o pai de todas as nações. O homem que deixou tudo para seguir uma promessa se eternizou não apenas na memória de seus filhos, mas no coração de nações inteiras. Mas a jornada não termina aqui. Ela prossegue no próximo vídeo que aparece na tela. A história bíblica de Jacó, o neto de Abraão e o herdeiro da promessa do Senhor. Não se esqueça de curtir este vídeo e compartilhá-lo com aqueles que também desejam caminhar sob a luz de Deus. Que Deus te abençoe.